Fala amigos, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal Michael Fla. Neste vídeo vou colocar aqui a reação dos atleticanos após a partida entre Flamengo e Atlético pelo Brasileirão no Maracanã. Rapaz, os atleticanos do canal Os Donos da Bola estão muito irritados com a atuação do Atlético Mineiro, estão decepcionados com o trabalho do Milito. E esse aí que eu vou colocar para você não aguenta mais. Os atleticanos não aguentam mais ser humilhados pelo Flamengo. Não é inscrito no nosso canal? Já quero te convidar a se inscrever, a deixar aquele seu like, que o teu like ajuda muito o nosso trabalho, e ativa o sininho aí de notificação para você não perder nenhum vídeo. Olha só no que rolou no canal Os Donos da Bola. Link aqui na descrição para você acompanhar a live completa, hein? Se liga só. O Atlético ontem? Do Everson, sim. Everson, Já é alguma coisa, né? 3 com mais 4. Os 3 jogos, resultado 4-2 pro Flamengo, né? É. Gente, agradeço demais o Everson por não ter sido 12-2. Ter sido mais, né? Ô, benção. Não ter sido mais. Foi um jogo muito ruim do Atlético, principalmente no primeiro tempo, viu, Du? Você já viu a meme que tá comendo solta hoje? Já que era fazendo uma alusão à jornada de trabalho, 6 por 1? 6 por 1. Você já viu 10 por 1, né? 10 por 1? É, tá rodando. Um trabalho e 10 descansos. É o Everson. É. Um abraço. Braço, Du. Começamos os donos da bola e já falando do Atlético. Uma atuação, pelo menos no primeiro tempo, deprimente. Por que eu uso a palavra deprimente? Porque é um Atlético muito apático, muito para baixo. Pouco ou muito, né? Sobre o que aconteceu. 25662701 é a Solução Consultoria, a solução do povo. Então vamos falar um pouco ou muito, né, sobre o que aconteceu com o Atlético na partida de ontem. 0-0 com o Flamengo no Maracanã, jogo pós título perdido na Arena MRV pela Copa do Brasil. Um Atlético bem sonso, principalmente no primeiro tempo. Um Atlético bem abatido, deprimido, com pouca qualidade. Saída de bola quase que nula, totalmente nula pela equipe do Flamengo. E eu detesto fazer isso, eu detesto pontuar um jogador específico para pegar e falar do que foi o jogo. Mas o primeiro tempo do Atlético ele pode ser resumido no que vem apresentando ou não apresentando, e eu não falo isso depois da lesão, eu falo desde quando ele chegou, do Bernat. O Bernat foi um jogador que aqui mesmo no programa elogiamos bastante a contratação do Bernat, mas até agora não apresentou nem 10% do que o torcedor atleticano esperava. E na partida de ontem, de verdade, parecia um jogador sub-15 ou sub-17 no meio de profissionais. Deve muito. Não quero apontar somente o Bernat numa situação dessa, quero só levantar essa situação, porque realmente o que não vem apresentando o Bernat, e falo novamente, antes da lesão também já não apresentava muito. Mas o Atlético de ontem foi um Atlético muito abaixo. Entendo que a parte psicológica pode sim ter afetado esse time para não conseguir sair da marcação da equipe do Flamengo. O Atlético muito abaixo, demais. Eu acho que sobra para todo mundo. A saída de bola era um absurdo de falta de qualidade. O Flamengo se posicionou à frente da área do Atlético e não deixava o Atlético sair. Eu acho que o Atlético, a instituição, os jogadores, o treinador, precisa de uma reação imediata. Precisa mostrar mais, muito mais, pensando que o Atlético tem uma grande decisão pela frente. Vou debater com os nossos colegas. Eu já começo com você, Toscano. Você, com a forma clara que você tem de analisar tudo, como que você viu ontem esse Atlético, lembrando mais uma vez, pós uma perda de título justamente para o Flamengo, que eu acho que passa também o emocional do Atlético. Você sentia que os jogadores estavam com uma confiança muito baixa.
mas o Atlético precisa dessa reação no Campeonato Brasileiro e precisa de um time com postura vencedora na final da Libertadores. E o que vimos ontem é de deixar o torcedor atleticano preocupado. Passa um pouco por isso, Toscano. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde a quem nos acompanha, aos Thiagos, ao querido Valu, a Clarinha. Olha, eu acho que a sua análise ela é bem feliz, muito pertinente. Agora, ela vai só até a página 2. Porque o Atlético tem que entender, e o discurso do Milito pós-jogo de domingo foi esse, de que ele precisa deste brasileiro até como margem de segurança. Afinal de contas, tem a Libertadores, tem esse malfadado jogo único, eu acho isso uma péssima coisa criada pela Conmebol, mas enfim, tá lá, a regra tem que cumprir. Acho que o Atlético é favorito contra o Botafogo, já vou apresentar aqui uma opinião que eu sei que a maioria talvez não compartilhe. Acho que o Atlético na Libertadores é favorito contra o Botafogo, repito. Entretanto, o Atlético, por uma questão estratégica, deixou o Campeonato Brasileiro muito de lado, muito prematuramente. Eu acho bem prematuramente. Bem prematuramente. Nessa reta final, absolutamente compreensível, justificável e acertado. Agora, ontem, fica a impressão que, por mais que a situação estivesse emocionalmente abalada, por mais que o Flamengo, ainda sob o efeito do êxtase da conquista, o primeiro tempo do Atlético ontem inexistiu. Perdão, à exceção do Everson, que foi a grande figura da partida. Então, e cá entre nós, respeitosamente, a melhora do Atlético no segundo tempo, ela se dá a partir do momento em que o gás do Flamengo chega na reserva. Porque a própria situação do Felipe Luiz durante a partida, ele olhava para o banco, claro, até pela própria poucas opções, ele tinha a maior parte ou uma boa parte do banco composta por jogadores da base. Então ele esperou o máximo que ele pôde para também não queimar os garotos. Então eu prefiro achar que essa sua análise tende a ser a mais correta, mas também só até a página 2. Porque se já contra o Atlético Paranaense no próximo sábado, o Atlético não retomar o aspecto psicológico, emocional, anímico e tudo mais, olha, isso pode refletir até no dia 30. Clarinha, preocupou, né? O que o Atlético não apresentou no primeiro tempo e até a metade do segundo tempo, como o Toscano falou, né? Quando o gás do Flamengo acabou, o Atlético começou a fazer algumas movimentações. É claro que, na minha visão, eu acho que a entrada do Paulinho também dá uma diferença, porque o Paulinho é um jogador que busca mais a bola, busca mais o jogo, se movimenta melhor e acaba que o baixo rendimento da equipe e também do Bernard ali, que ainda não se posicionou dentro dessa movimentação do Atlético, gera essa pouca rotatividade ofensiva do Atlético e até para saída de bola. Fausto Vera também não tinha uma pessoa para acompanhar, um jogador para acompanhá-lo nessa movimentação de saída de bola, já que ele não tinha o Fausto Vera. O Otávio não é um jogador que faz esse movimento de saída de bola tão bem quanto o Franco, e o Bernard não se posiciona dentro de campo. Como que você analisou tudo isso e o quanto te preocupou? Eu acho que o momento é esse. É um Atlético que vem de uma derrota na Copa do Brasil, pesada, de uma perda de título pesada, tem que se retomar no Campeonato Brasileiro. Quanto que te preocupou? O seu nível de preocupação hoje, seu termômetro da preocupação hoje está para ver esse Atlético jogar? É alto, viu? Boa tarde para você, Novaes, Thiago Valu, Toscano, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde para quem está nos assistindo, ligados aí no Donos da Bola. É preocupante porque tem pouquíssimo tempo, né? Até a grande final do dia 30. E preocupante também porque a situação no Campeonato Brasileiro é a pior possível por um time que começou o ano sendo cotado para estar no G4 junto de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, né? Então o Galo aos poucos perdeu muito espaço nesse Campeonato Brasileiro na tabela, deixou até o Corinthians, né, que estava ali na briga contra o Z4 passar.
atingir ali a 10ª colocação no lugar do Galo. E agora a preocupação dobra, né? Se antes o Atlético tinha aí 3 alternativas para chegar à vaga na Libertadores do ano que vem, uma saiu e com essa derrota, né, na Copa do Brasil, emocionalmente o time caiu muito. No jogo de ontem, né, tinha 2 tempos que foram diferentes, mas iguais de certa forma, porque o Atlético começou a criar mais no segundo tempo, mas muito por conta do cansaço do Flamengo, né? O Flamengo fisicamente caiu. Só que o Atlético estava num nível físico muito ruim desde o primeiro tempo, né? Então você falou, começou a ter algumas oportunidades, mas não aproveitou, porque não tinha ritmo físico. O Paulinho, mesmo jogando no sacrifício, né? Entrou num nível físico um pouco melhor, né? Que o Bernard, por exemplo. Sim. Com certeza, né? Bernard, infelizmente, a gente está vendo jogos cada vez piores, né? Ontem ele estava sofrendo, coitado. O Wesley estava passeando para cima dele do Rubens. O Rubens, mais jovem, né? Com vigor físico, mesmo que abaixo, ainda melhor, né? Por ter descansado no domingo. Ainda estava conseguindo ali acompanhar o Wesley em alguns momentos, mas ele estava tentando ali a dobradinha com o Bernard, chegava para ajudar na marcação e o Bernard, assim, parecia que estava jogando contra um cara 50 vezes maior que ele. O Wesley estava passando assim, facilmente. Enfim, então o Bernard está com muita dificuldade. A entrada do Paulinho nesse segundo tempo favoreceu sim o Galo, mas fisicamente o time não conseguiu render e preocupa, porque se fisicamente, né, o Atlético com seu time titular não está respondendo bem ao Flamengo, reserva. O time titular do Botafogo, que é muito rápido, muito físico, com certeza vai ter muita Então você discorda do Toscano, Clarinha? Discordo do Toscano. O Galo não é o favorito na final da Libertadores. Discordo, eu também discordo do Toscano, viu, Altinho? Desculpa entrar assim. Eu sou um pouco mais mal educado, né? Falo alto, grito, não dou boa tarde. Aliás, boa tarde, pessoal de casa. Mas eu discordo muito do mestre Toscano, porque, pra mim, o Botafogo é o favorito nessa final. Aliás, depois do jogo de ontem, eu comecei a temer que o Atlético possa levar um placar elástico do Botafogo na final. A partida do Atlético, para mim, especialmente no primeiro tempo, foi tenebrosa. O Atlético não pode jogar um futebol daquele numa decisão de Libertadores. Aliás, o Atlético não pode jogar um futebol daquele pensando em se classificar para a Copa Libertadores ano que vem. Cara, eu começo a fazer contas, olhando como é que foram nos campeonatos anteriores, quanto que o 8º colocado tinha de pontuação. 53 pontos foi a menor pontuação que foi o América em 2021. Os outros campeonatos, a gente olhar, são 56, 55 pontos. O Atlético hoje tem 42, faltando 6 partidas? 6 partidas. Faltando 18 pontos para serem disputados. O Atlético tem que fazer 15 pontos. Talvez 15 não, talvez, vai botar aqui, então 12 pontos para chegar a 64. 54, aliás, desculpa. 54. Então o Atlético tem que fazer 12 pontos, seriam 4 vitórias em 6 jogos restantes. Eu não consigo imaginar esse Atlético vencendo 4 jogos por causa da atuação de ontem. O segundo tempo, para mim, que foi bom a partir dos 25 minutos, que é quando o Alisson entra no lugar do Hulk. Aliás, o Hulk ontem foi horroroso. E o Paulinho no lugar do Bernard, pouco antes. Então, o Paulinho entra aos 20 no lugar do Bernard. Isso. E aos 25, o Alisson entra no lugar do Hulk. Ali o Atlético muda. Porque para mim o Hulk ontem fez uma partida horrorosa. Aliás, eu já pensaria no Hulk como banco de reservas na partida contra o Atlético Paranaense. Não é a primeira partida ruim do Hulk nessa sequência de 1 semana e meia. São 3 jogos muito ruins. No jogo contra o Atlético Paranaense, se o problema for físico, coloca ele no banco. E aí pense em utilizá-lo na quarta-feira que vem, que é contra o Botafogo, que já é um jogo difícil. Mas no jogo contra o Atlético... E provavelmente sem público, né, Thiago? Sem público, com o Atlético punido. Pense hoje que o Hulk é um cara absolutamente acima da média, mas não consegue entregar. Ontem ele fez uma partida horrorosa. Aliás, ontem no Atlético eu só salvo o Everson. E depois o Paulinho e o Alisson que entraram bem. O Bernard, sinceramente, ainda não voltou da Grécia. Eu espero muito do Bernard, mas não voltou da Grécia. A gente teve uma discussão brincando aqui sobre ele mudar ou não o patamar do Atlético. Hoje ele muda para pior quando ele está em campo. Hoje o Atlético piora. Toda vez que ele tem o Bernard, o Atlético piora. O Atlético fez uma partida horrorosa ontem contra o Flamengo. Eu não vou salvar 20 minutos do jogo e falar que não, 20 minutos foram bons, eu adoraria ver esse copo meio cheio, mas tudo que eu enxergo é um copo bem vazio. Ô Valu, como explicar e se é possível? Amigos, então foi isso que aconteceu aí, muitos comentários, né, sobre a atuação do Atlético, que foi horrorosa contra o Flamengo, mas na verdade, né, nem que a atuação do Atlético esteja ruim, é que o Flamengo do Felipe Luiz está muito bom, já está embalando, está jogando aquele futebol
que nós, torcedores rubro-negros, estávamos esperando há muito tempo, né? E tenho certeza que em 2025 vai dar o que falar este Flamengo. Eu já tô ansioso aí para que comece a temporada já no ano que vem, rapaziada. E aí, está empolgado também com este Flamengo? O que você achou das palavras aí do amigo atleticano? Já comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião e se inscreve em nosso canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!